Olá, hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância com atividade física, com exercícios, a importância disso, especialmente nessa época que a gente está vivendo. O nosso convidado de hoje é o psicólogo Giancarlo Piazzetta, que é também diretor do berçário Tia Coruja, berçário infantil Tia Coruja. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Vamos já iniciar falando então de quais são os benefícios, né? Que as atividades, que a brincadeira, essa parte física contribui para o desenvolvimento da criança nessa fase. Boa tarde, obrigado também pela oportunidade. Então, os benefícios são muitos, né? Os benefícios da atividade física. Mas, principalmente nessa idade, não é tão físico, né? Não somente físico, mas muito a socialização. Né, e a capacidade da criança de, brincando, aprender regras, né? Tem aquela frase de quem não sabe brincar não desce pro play, né? Uhum. Então você tem que esperar a sua vez, né? Você tem que desenvolver a concentração, né? Mas também a parte física, né? A obesidade é uma coisa que acontece bastante com crianças, então a gente procura desenvolver o gosto pela atividade física. E aí a família também tem que dar continuidade com a atividade, né? Até para criar uma interação da família com a criança é um bom elemento a atividade física, né? Ou natação, ou bicicleta, pode continuar esse trabalho em casa, né? Ah, sim. No ambiente escolar, que tipos de atividades são mais adequadas para essa primeira fase aí? Quando a gente fala em educação infantil, é até os 7 anos, né? Seria 0 a 7? Primeira infância, até 7 anos que a gente trabalha. É lúdica, né? É pular a corda, é amarelinha, coisa que se fazia bastante na rua, agora não se faz, né? Então a gente procura trazer isso para dentro da educação infantil, né? Sempre dirigida, né? Então a gente pede para o professor ter um cronograma da semana, apresenta para nós antes, né? A gente passa para os pais e aí desenvolver com foco, né? Então esperar na fila a sua vez e daí concentração, né? Porque lá a gente trabalha com xadrez, trabalha com a educação física em si, com balé, com karatê. Então é diversificado, porque depois eles vão para a sala de aula, eles conseguem obedecer os comandos mais fáceis, se concentrar, né? Estão oxigenados, né? Desenvolve cardiovascular também. Então, a atividade física é uma necessidade, até porque o estilo de vida da gente não é mais tão aberto, tão livre, né? A gente mora numa cidade que é bem quente, né? O nosso clima não permite estar ao ar livre, né? E a segurança e outros fatores. Então, a escola assumiu uma boa parte disso. E aí, qual a periodicidade que deve ser feita? A gente sabe que a criança aprende brincando, é uma das coisas que a gente mais ouve falar, né? Tem que brincar todo dia, mas a atividade física dirigida assim também deve ser todos os dias? Todos os dias. 1 hora por dia. 5 vezes por semana, né? Pelo menos. Pelo menos. Aí sobra 2 dias. Mas daí, essas atividades que eu descrevi antes, a gente faz 2 vezes. Daí, as outras, de pular corda, o professor, o pedagogo mesmo, que sempre tem um momento ao ar livre para trabalhar também isso, né? Não só a professora de educação física. A gente vem aí de 2 anos de confinamento, praticamente, que a gente pode falar, né? Principalmente as crianças. E nessa fase, muitas delas acabaram até atrasando a entrada para a escola, né? Vocês perceberam essa mudança? Que tipos de prejuízos, por exemplo, as crianças estão trazendo nesse retorno agora com as aulas presenciais, com as atividades em escolas e tudo mais? A gente tem recebido, até agora na metade do ano, né, a gente tá, crianças iniciando a educação infantil com 5 anos, imagina, 5 anos esteve em casa, né, os pais preferiram levar um pouco mais tarde para a escola, daí chegou a pandemia, fechou 5 anos que a criança tem e não foi para a escola ainda, né, então chega mais tímido, né, mas eu ensinei em casa, mas não é a mesma coisa, né, do que a escola. Então, tem uma perda relativa, assim, que a gente precisa correr atrás para recuperar.
Mas a criança, por outro lado, tem uma elasticidade tão grande, física e mental também, que é possível logo colocar ela acompanhando os colegas, né? Mas é bastante né? Quando você fala em socialização, né? Atividade também ajuda nessa socialização. Que sinais, por exemplo, os pais podem observar que o filho está tendo essa dificuldade de socialização? Porque, assim, acho que depende, também tem um pouco do temperamento da criança. Tem criança mais aberta, mais falante, tem outras que são mais quietinhas, naturalmente, né? Como perceber que essa criança está tendo dificuldade? Em ambientes, né, em ambientes que deveria interagir um pouco mais. Você vai lá num restaurante, ela não descola, não vai no play sozinha, né? Tem criança que chega, já quer ir, né? A sua não, tá lá, colada, né? Então, esses detalhes, assim, é bom a gente estar atento, né? E ajudar. Vamos lá, fica uns 5 minutinhos lá olhando, mãe já volta, papai já volta, fica um pouquinho aqui. E deixar ela sozinha, né? Ela conseguir sozinha enfrentar, né? Ela se vê, se constituir como uma unidade, né? Não é mais dependente do pai ou da mãe. E a gente tem esse trabalho. A escola infantil é o primeiro lugar, longe da família. Então, é um momento que ela se afirma, né? Chega um tempo que a mamãe entra na escola, ela quer mostrar a escola, porque lá ela se sente capaz, né? Lá ela construiu amigos, né? Tem a cestinha dela com os pertences de higiene. Então, aquele é o mundo dela que começa longe da família, né? Então, é bem importante eles se constituírem como uma unidade, né? Não um apêndice mais do pai e da mãe, né? E eu acho que, assim, muito disso também passa por toda a insegurança, toda a ansiedade. Muitos adultos adoeceram nesses 2 anos, emocionalmente, psicologicamente, né? E a criança meio que reflete isso, né? Como é que vocês lidam com essas questões, assim, com as famílias, né? Porque o que a gente está vendo é que muitas famílias estão adoecidas mesmo. Aí vem dos pais para os filhos, né? Como é que vocês trabalham isso, Giancarlo? É um tema, assim, que é bastante delicado para trabalhar, mas é uma obrigação da escola infantil. A gente está auxiliando a família, porque a gente estudou para isso, a gente tem termo de comparação, né? A gente é obrigado a falar isso. Então, e tentar achar o caminho certo, porque às vezes as famílias estão fechadas, né? Elas não querem ouvir, não querem mudar, não conseguem, né? Então, as crianças são reflexo, né? São reflexo do lar delas. A gente, por exemplo, consegue saber a criança que fica na tela mais tempo do que a criança que não tem tela em casa, né? Porque a gente tem uma tela na escola, né? Que faz o sistema de rodízio somente, né? E não é todo dia que está ligada também. Mas quando está ligada e a criança passa e né? A gente vê, essa está acostumada a estar com tela, né? E isso é orientado somente 1 hora de tela por dia. É o máximo, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né? E não é nada saudável. Até como psicólogo, assim, que tipos mais de prejuízos, de atrasos podem trazer, por exemplo, para quem já começa a trazer a tela como uma distração para os bebês, porque a gente já tem visto muito, né? O bebê tá agitado, coloca aquela telinha, um desenho, um bichinho mexendo, pronto. Fica quietinho, fica comportado, não dá trabalho. É um remedinho, né? Entre aspas, né? Mas é bastante danoso, porque o desenvolvimento o cérebro precisa se relacionar com o corpo, as conexões neurais estão sendo feitas até 7 anos com uma intensidade, até 7 anos todos somos gênios, né? E depois fica mais difícil de introduzir. E daí, se você não estimula, você fica ali só receptivo, né? Às vezes até um joguinho só, tá mexendo 2 dedos, seu corpo está em estado basal, o coração, né? O fluxo sanguíneo do cérebro também não recebe oxigênio, né? Do que você está correndo, do que você está brincando, né? Do que se você está ávido, né? Então, tem bastante perda no desenvolvimento. Pode atrapalhar, por exemplo, até o aprendizado,
a ler, a escrever, a fazer as primeiras continhas, isso, o excesso de tela pode trazer esse prejuízo? Pode, porque a concentração fica comprometida, né? E fica inquieta. Né? Aquilo não tem mais graça, né? O estímulo que ela tem na tela é multicolorido, né? É forte, é chamativo, e o resto tudo perde a graça. E você não consegue se concentrar numa coisa que não te dá prazer, né? Mas as outras coisas ficam sem graça, realmente. Então, há déficit. Que conselhos você daria para os pais que estão percebendo isso e querem tirar, mas não conseguem? E aí, às vezes, quer tirar de uma vez, vira aquela confusão na casa, né? Porque é meio que como um vício, né? Como fazer essa mudança, Giancarlo? Tem que ser uma conversa séria cada vez, né? Você tem que entrar no mundo da criança, né? Não é a criança que tem que entender o seu mundo, é você que tem que entender o mundo dela. Então, você tem que... Aquelas coisas básicas de você sentar à altura dele, isso é muito importante, né? Não sei se vai sentar no chão ou vai colocá-lo no sofá, só que a conversa é importante, desliga tudo, tira daquele ambiente, a conversa é importante. Às vezes está no restaurante, vai no banheiro para conversar, para ela sentir que é importante aquilo que você tem para passar para ela. Senão vai ser só mais uma coisa. E uma conversa, não bronca. Uma conversa. Não, troca não. Bronca. Não. Também não. Bronca e troca. Não funcionam, ou não são saudáveis, né? Ela entende muito mais do que a gente imagina. Então, isso é bom a gente saber. Elas entendem muito mais do que a gente imagina. Não é só uma criança. Ela sabe de tudo. Você não diz, meu filho, meu filho é muito inteligente, né? Mais inteligente que os colegas e tal. Não, porque a gente percebe realmente que eles trazem um monte de coisa, porque eles são uma página em branco que tudo recebe, tudo eles captam. Eles captam a informação também. Ainda mais se vier do seu genitor, daquele que é a pessoa mais importante da vida, que é o seu pai e a sua mãe, a hora que ele olhar nos olhos e, meu filho, é para o seu bem, o pai quer o seu bem, vamos agora fazer isso aqui que é melhor, né? Uma conversa realmente, né? Ser pai e ser mãe, né? Às vezes não é uma brincadeira, é difícil, mas é necessário porque os problemas, eles evoluem, né? Os problemas evoluem e depois fica cada vez mais difícil. Aí melhor prevenir enquanto está pequenininho, né? E como você falou, uma fase de desenvolvimento muito importante, né? Muito sensível. Alguma questão que a gente não abordou em relação a isso que o senhor gostaria de trazer, de falar? A atividade física, assim, é mais que saudável, né? Ela é constituinte da criança, porque ela está em desenvolvimento e o seu corpo precisa de movimento. Então, ela é constituinte. Então, acho que é a principal mensagem que a gente quer deixar aqui, né? Para quem quiser conhecer, né, o berçário Tia Coruja, quais são as idades que vocês recebem lá, crianças? Onde que ele está? A gente trabalha com crianças de 6 meses, desde bebê até 7 anos, é a primeira infância. Então, a gente fez um espaço que lembre um lar, né? Porque, como eu falei antes, é um lugar que você está deixando o seu filho para se socializar, para entregar ele para o mundo, entre aspas, né? Precisa ser um lugar aconchegante. Essa que é a nossa proposta primeira. Então, o Tia Coruja tem essa intenção, né? De com afeto, desenvolver as crianças, né? E a gente está na rede social com @tiacoruja, o site tiacoruja.com. E estamos no Jardim Petrópolis, aqui em Cuiabá. Tá jóia. Então, quem quiser conhecer, pode acessar pelas redes sociais o site de vocês. Isso. Tá jóia. Estamos à disposição. Tá bom, muito obrigada pelas informações. Obrigado. Bom, gente, a gente ouviu aí Giancarlo Piazzetta, psicólogo e diretor do berçário infantil Tia Coruja. Você pode procurar, então, nas redes sociais, o site deles, né, tiacoruja.com, ou lá no Instagram, @tiacoruja. Busque informação, não é fácil educar filho, não é fácil cuidar de filho e a gente tem uma responsabilidade muito grande, gente. Ainda mais nesse tempo que a gente viveu, que a gente está vivendo, que a gente precisa recuperar, né? Mas sem muita pressão, sem que isso não se torne tão pesado, né? A gente fazer essa recuperação desse tempo aí. Então,
Então fica essa dica para você, você que tem criança pequenininha, se você conhece quem tenha, né, indique, compartilhe essa entrevista, curta essa entrevista. A gente agradece a sua audiência e até a próxima.